Olá, meninos e meninas do 8º ano, tudo beleza? Ótimo. Nós vamos prosseguir as nossas aulas de arte hoje, né? Lembrando-nos que a semana passada, na aula anterior, nós conversamos sobre a impossibilidade de esse ano acontecer as festas juninas aqui no Nordeste, né? Que são festas tão tradicionais que fazem parte do nosso patrimônio cultural. Então, ainda falando sobre patrimônio cultural, nós vamos prosseguir hoje ampliando os nossos conhecimentos acerca do assunto. Além de ser categorizado como patrimônio imaterial e imaterial, um patrimônio cultural também pode ser considerado como patrimônio mundial pela Unesco. Aí do lado nós temos o significado de Unesco, nós já havíamos falado, mas vamos reforçar. Unesco é uma entidade da Organização das Nações Unidas responsável pela preservação do patrimônio cultural de seus países membros. Na tradução do inglês para o português, a sigla significa Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Continuando aqui. Receber esse título é um grande reconhecimento e conquista para os bens culturais ou naturais de um determinado lugar, pois o esforço de preservação não é apenas local, mas internacional, por considerá-lo pertencente a todos os povos do mundo. Um exemplo é o Centro Histórico de Olinda, onde quase um terço do município tornou-se patrimônio mundial em 1982. A área conhecida pelo estilo arquitetônico e artístico barroco, que foi utilizado nas construções após a expulsão dos holandeses em 1654. Quando os luso-brasileiros retomaram Pernambuco, as igrejas datadas do período holandês foram reconstruídas e reformadas, e assim a estética barroca passou a ser aplicada. Na pintura do artista holandês Frans Post, que viveu entre 1612 e 1680, nós podemos ver a igreja de São Cosme e São Damião, do município de Igaraçu, em Pernambuco, tombada pelo IPHAN em 1951. Sua construção se iniciou em 1535, sob o domínio português, e sofreu modificações no contexto de disputas e invasões territoriais ocorridas ao longo dos séculos XVI e XVII. Então, aqui debaixo, nós temos essa gravura, né? Essa pintura é um óleo, uma pintura sobre madeira de Frans Post, foi feita em 1665. Retrata a igreja de São Cosme e São Damião, na cidade de Igaraçu, em Pernambuco. Bom, então aqui a gente viu nesse trechinho, mais uma vez, o que é patrimônio mundial, né? Um patrimônio cultural que pertence a toda a humanidade, não somente ao povo de um determinado lugar. E vimos também o que é Unesco, tá bom? Nesse slide, nós veremos a dança como também um patrimônio cultural. O patrimônio imaterial pode estar relacionado à vida de comunidades, seus festejos, artesanatos, rituais, suas lendas, músicas, costumes e tradições que são preservados para que gerações futuras possam conhecê-los e vivenciá-los. Alguns patrimônios culturais imateriais contêm danças e manifestações corporais e suas expressões. Um exemplo é a roda de capoeira, considerada patrimônio cultural mundial pela Unesco. Nessa manifestação cultural afro-brasileira, luta e dança se misturam para criar movimentos corporais ágeis e acrobáticos. Gente, eu gostaria que vocês ouvissem bem direitinho essa minha leitura e tentassem depois ler para que outras pessoas ouvissem vocês lerem. Prestem atenção às palavras, às pontuações que são feitas, toda a pontuação que é feita, para que vocês possam assimilar, né, possam entender direitinho o sentido que o texto está passando para vocês, tá bom?
No slide anterior, eu falei que a roda de capoeira é um tipo de dança que é reconhecido como patrimônio cultural e material mundial, né? É um exemplo de patrimônio, desse tipo de patrimônio brasileiro. Agora nós vamos ver outros exemplos, né? De dança como patrimônio cultural e material pelo mundo. Nessa primeira gravura aqui, nós temos visto que, como foi visto na unidade 1, a titularidade de patrimônio cultural mundial fornecida pela Unesco é um reconhecimento que instaura a valorização e a proteção de bens que são considerados importantes para a identidade e a memória de uma comunidade ou povo, e por isso devem ser preservadas por toda a humanidade. Tá bom? Então, isso é que é patrimônio cultural e material mundial, né? Bom, agora nós vamos ver alguns exemplos de danças que talvez a gente já tenha até visto ser dançada, mas não sabíamos que essas danças eram consideradas patrimônios mundiais pela Unesco. O primeiro exemplo é o tango. Nas culturas argentina e uruguaia, é bastante praticado nos tradicionais salões de dança das suas capitais, Buenos Aires, capital da Argentina, e Montevidéu, que é a capital do Uruguai. As pessoas dançam, né, aos pares. Depois, na gravura subsequente, nós temos a dança de máscaras no Festival de Drametse, no Butão, que é um país do continente asiático, é um país asiático, né? Uma dança com bastante colorido, dança de máscara desse festival. Na gravura subsequente, nós temos o Balé Real do Camboja, que é um famoso por gestos bem graciosos e fantasias muito bonitas. O Camboja é um país que está localizado no sudeste da Ásia também. E na gravura seguinte, nós temos a dança de cura dos Tumbuka, que é um ritual de dança que é praticado num país africano chamado Malawi. Então, eles têm, assim, a gente está vendo assim exemplos de países bem distantes de nós, com características bem diferentes, mas que têm o seu patrimônio também, sua dança é conhecida como um patrimônio mundial pela Unesco. Na sequência, nós temos o Laka Laka, que é uma dança nacional de Tonga. Tonga é um país que fica localizado na Oceania. Então, é uma dança bastante colorida, né? Nós estamos vendo aí. São movimentos bem graciosos, mas que é também reconhecido como um patrimônio mundial, né? Uma dança. No final, nós temos o flamenco, é um dos símbolos da cultura espanhola. O flamenco canto, música e dança dialogam para compor essa expressão artística do sul da Espanha, da região da Andaluzia, né? As palmas e as castanholas estão bastante presentes na movimentação e na sonoridade do flamenco. As mulheres realizam movimentos suaves e dramáticos e os homens batem os pés de maneira mais firme e acentuada, né? Então, nós vimos assim exemplos de danças, de expressões corporais que pertencem ao elenco do patrimônio mundial da humanidade, né? Então, a dança como uma expressão artística reconhecida mundialmente como patrimônio de todos os povos.